Olá, primeiros anos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos finalizar a parte de citologia com o núcleo celular e divisão celular. Mas antes, já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, compartilhar com os colegas. É muito importante que outros alunos assistam e também compartilhem desse conhecimento, ok? Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, esse assunto, que está dentro da parte de ciclo celular. O que é o ciclo celular? Como o próprio nome já diz, é o ciclo da célula. A manutenção da vida, dos seres vivos depende dessa divisão celular, depende desse ciclo, que está associado diretamente à duplicação do material genético. Esse ciclo celular, na verdade, é um conjunto de transformações em que ocorre desde que a célula surge, desde a primeira formação da célula até a sua divisão em células filhas. Papéis esses de suma importância para o nosso crescimento, para a reprodução, e entre outras funções. O ciclo celular é dividido em duas partes. Parte da intéfase, hoje também alguns autores chamam de interfase, porque é uma fase, um intervalo entre fases. Também a divisão celular. A divisão celular existem dois tipos, a mitose e a meiose, que são as duas que nós iremos estudar hoje. O ciclo celular, ele é dividido, como eu já falei anteriormente, em duas etapas. Podemos observar aqui esse intervalo inteiro aqui, que vou chamar de intéfase ou interfase, e esse intervalo menor aqui em destaque, que é a fase em que a célula está se dividindo, que eu vou chamar de mitose ou meiose. Nesse caso aqui, a gente tem a mitose. Observem algo importante nesse gráfico, que toda a fase da intéfase, que é toda essa trajetória, é a parte em que a célula passa mais tempo. Observem aqui, somando aqui 18 horas, pegando esse exemplo, em 18 horas as células elas ficam na fase da intéfase. E o que seria essa intéfase? É um período de preparação para essa fase, que é a fase da mitose ou meiose. Observe que a intéfase é dividida em três fases, a fase G1, a fase S e a fase G2. Nós estudaremos mais à frente e vamos perceber as principais diferenças entre elas. Mas vamos falar um pouco mais sobre a intéfase. A intéfase, como eu já falei, é o período em que antecede a divisão celular. É o momento em que a célula não está se dividindo. Esse momento tem algumas características interessantes. Vamos lá. Primeiro, observe aqui uma célula comum, e essa célula vai passar por um período de intéfase, ou seja, o período em que vai se preparar para a divisão celular. Nesse período, observem que a gente consegue identificar ainda a presença do nucleolo e a presença da carioteca, que nós temos uma célula em que aqui eu tenho uma membrana plasmática, esse intervalo aqui que é o citoplasma e o núcleo. O núcleo ele é delimitado por uma membrana, que eu vou chamar de membrana nuclear ou carioteca. Na fase da intéfase, ainda podemos identificar a presença da carioteca. Outra característica interessante é que os cromossomos eles encontram-se ainda na fase de cromatina, ou seja, um pouquinho mais longo, fino, ainda não está totalmente condensado, está começando a se condensar. E outra característica interessante também é que nesse processo da intéfase vai ocorrer o que nós chamamos de duplicação das cromatinas. Observe que aqui eu tenho um filamento e esse filamento aqui ele foi duplicado. Da mesma forma aqui. Então, ocorre nessa fase da intéfase a duplicação do DNA. Outra característica importante é que no citoplasma ocorre a formação de um centro celular, que eu vou chamar de centríolos, que são duas organelas importantes em forma de tubos para o processo de divisão celular. Falando ainda sobre a intéfase, nós temos as fases da intéfase, que é dividida em três, como a gente já viu anteriormente. A fase G1, a fase S e a fase G2. O que ocorre na fase G1? Aquele primeiro intervalo é o momento em que está ocorrendo uma intensa síntese de RNA e proteínas, o metabolismo altíssimo, o aumento do citoplasma, pode durar algumas horas, mas também pode ser uma fase permanente. Existem algumas células, como por exemplo os neurônios, que não se dividem.
elas não sofrem divisão celular. Então, elas não saem dessa fase G1, elas não duplicam no DNA, elas não vão fazer as suas divisões. Nós temos também alguns pontos de checagem. No momento em que ocorrem todas essas etapas, existem algumas fases em que a célula vai checar se está tudo ok para passar para a próxima etapa. E na fase G1 a gente tem o primeiro ponto de checagem, que é uma análise, né, de se o processo ocorreu corretamente. E aí são analisados, por exemplo, se ocorreram danos com o DNA, o tamanho da célula, se ela está suficiente, se tem reservas de nutrientes necessários para a próxima etapa. A próxima etapa é a fase mais importante, né, do período da intéfase, que é a fase S. É o momento em que ocorre a duplicação do DNA. Então, observe aqui na fase S que eu tinha aqui um filamento de DNA e ocorreu uma duplicação. Essa duplicação ela é de extrema importância para a divisão celular, visto que na hora que a célula se divide, ela precisa mandar a mesma quantidade de material genético para as duas células. É o momento também que vai ocorrer síntese proteica, síntese de histonas, que é um tipo de proteína, né, e duplicação também dos centríolos. Outra fase é a fase G2, que é a fase em que ocorre também pequena síntese de RNA, é o momento em que vai ocorrer aí o início, né, da condensação do material genético. Observe que o material genético começa a se condensar, e também é o momento em que vai ocorrer o último ponto de checagem para a próxima etapa, que é o momento em que vai perceber se realmente a célula está pronta para a duplicação. Vamos agora conhecer as primeiras etapas, né, os dois tipos de divisões celulares, que é a mitose e a meiose. Mitose é um processo em que ocorre, né, a divisão celular em células eucarióticas, ou seja, células que possuem núcleo definido, né, toda aquela complexidade. São divisões em que ocorre a divisão de uma célula e essas células se dividem em duas. Essa divisão, né, ocorre de forma idêntica, ou seja, uma célula é clone da outra. Outra característica interessante é que elas só ocorrem em células somáticas. O que são células somáticas? Nos seres humanos, são as células que têm o número total de cromossomos da espécie. Ou seja, são células que têm 46 cromossomos. Células da pele, células do sangue, células dos ossos. Então, todas as células do nosso corpo, elas sofrem o processo de mitose. A mitose, como eu já falei, ocorre a formação de células idênticas. Então, eu tenho uma célula que tem 46 cromossomos, se divide e origina outras duas também de 46 cromossomos. Ou seja, aqui vai ocorrer uma clonagem, né? Podemos dizer até um tipo de clonagem de células. Qual é a importância da mitose? A mitose ela tem relação direta com o nosso crescimento. Né, para que nós possamos crescer, as nossas células precisam se multiplicar, né, e isso ela se faz por meio de divisões sucessivas. Ela também é utilizada em processo de reprodução assexuada, como no caso das bactérias, que utilizam esse método da mitose para se dividir. É um processo bem semelhante a essa imagem. Outra característica também é a produção de gametas em vegetais, regeneração dos nossos tecidos. Então, quando nós temos um tecido lesionado, como da pele, por exemplo, um corte, né, as células que ficam vão sofrer sucessivas mitoses para recuperar aquele tecido perdido. Então, a mitose ela tem esse papel importante. A mitose ela é dividida em 4 etapas: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Aqui nós temos um esquema simplificado do que acontece. Eu tenho aqui a célula inicial. A célula passa por um período de intéfase. Na intéfase, ela duplica o seu material genético, como vocês podem observar aqui, e em seguida ela sofre a divisão celular, né, que uma célula divide, né, o material genético e produz duas células, observem, duas células diploides, ou seja, com a mesma quantidade de material genético, mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, né, que é esta. Então, observem aqui que eu tenho duas células, né, célula aqui, ó, célula mãe, duas células que sofreram divisão, né, e aí essas células originaram aí duas células idênticas. Vamos agora às fases da mitose. A primeira fase é a prófase.
Esse termo pró significa primeiro, primitivo, antes, né? Então é a primeira fase da mitose. Na primeira fase da mitose ocorrem alguns eventos importantes. Primeiro, eu tenho aqui a carioteca, né, que vai começar a desaparecer, assim também como o nucleolo começa a desaparecer, que é essa estrutura. Observem aqui na intéfase ainda, mas aqui o nucleolo já não existe. Outra informação muito importante, que é o início da condensação do DNA. Observe que os cromossomos eles começam a se organizar, ou seja, o material genético que estava espalhado, ele começa a se espiralar, ele começa a se condensar. Ocorre também a migração dos centríolos. Observe que os centríolos estavam juntos e começa a formação de áster, né? Esse áster aqui vai ser uns fusos, né, vai dar origem aos fusos que vai usar, né, servir para a manipulação desses materiais genéticos. E observem aqui nessa imagem, né, a formação aqui da célula que ela perde, né, a sua membrana nuclear, a sua carioteca e o nucleolo. Outra característica também é a fase da metáfase. A metáfase ela é a etapa em que as células, né, ela já perdeu a sua carioteca, e observem que o material genético ele está centralizado no meio da célula, né? Então aqui é a fase que antecede a metáfase e aqui a célula já está em metáfase. A metáfase é a fase em que as células estão com os seus materiais genéticos todos aqui no plano equatorial, bem no meio. Esse termo metáfase, né, não relaciona-se a isso, mas a gente pode associar a metade, a meio. Então, o material genético está no meio. É nessa fase em que ocorre a contagem, né, a organização do cariótipo, né, porque é a fase em que os cromossomos estão numa fase de melhor visibilidade. Outra característica é a formação desses fusos, que são essas linhas que funcionam como se fossem marionetes, que estão presas, né, nos cromossomos e fazem a manipulação desse material genético. Outra característica, né, outra fase, é a anáfase. A anáfase é uma etapa em que ocorre a migração das cromátides irmãs para os polos da célula, ou seja, há uma quebra, há uma separação. Observe na imagem anterior que os cromossomos estão com duas cromátides, uma cromátide, outra cromátide, é como se fossem duas perninhas, né, dois lados. Observe que na próxima fase da anáfase vai ocorrer uma quebra, um rompimento, e isso, né, vai atrair todo esse material, metade desse material genético para os polos da célula, eles são arrastados. Nessa imagem a gente pode observar bem, né, ocorreu aqui a separação e a migração. A última fase é a telófase. A telófase vai ocorrer o contrário do que aconteceu lá na prófase, né? Enquanto que na prófase a carioteca desapareceu, né? O nucleolo desapareceu, na fase da telófase vai ocorrer justamente o contrário, que é a formação, né? Volta a aparecer aqui a carioteca, volta a aparecer o nucleolo, é o momento que os cromossomos eles começam a se descondensar novamente, eles estavam condensados e começam a descondensar, e ocorre aí uma fase muito interessante que é a citocinese. A citocinese é o estrangulamento, é a separação das duas células. Esse estrangulamento que vocês podem observar aqui é por meio aqui da divisão do citoplasma, né? O citoplasma se divide para que duas novas células possam ser formadas, que é o que ocorre na última etapa da mitose. Aqui nós temos também outras citocineses, que ocorre, por exemplo, em células vegetais, né? Lembrando que observando que as células vegetais na célula animal ocorre um estrangulamento, ou seja, de fora para dentro, né? E separando. No caso da célula vegetal, esse processo ocorre de dentro para fora, né? A parte interna aqui que se divide e separa as duas células. Aqui é um resumo de todo esse processo, né? As suas etapas. E vamos agora conhecer a meiose. A meiose, diferente da mitose, como nós vimos anteriormente, ela ocorre em células germinativas. O que é a meiose? Também é uma divisão celular que ocorre em células eucarióticas,
Porém, diferente da mitose, que originam 2 células filhas, a meiose ela vai originar 4 células filhas, né? Porém, com a metade dos cromossomos da espécie. É o que nós vamos observar logo aqui. Onde ocorre a meiose? Em seres humanos, a meiose ela ocorre exclusivamente para a formação dos gametas, né? Então, quem são os gametas? Espermatozoide e os ovócitos, né? Ou óvulos. Então, qual é a função, a importância da meiose? Ela está diretamente ligada, relacionada à reprodução sexuada, ou seja, a formação dos nossos gametas, formação dos espermatozoides e a formação dos ovócitos 2, né, ou óvulos. Outra diferença da meiose para a mitose é que na meiose ocorre 2 divisões. Ocorre a fase da meiose 1 e ocorre a meiose 2. Né? Meiose 1 com as 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e a meiose 2 também com 4, prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Então, existem 2 divisões. Aqui nessa imagem podemos observar um resumo bem simplificado de como ocorre a meiose. Então, a meiose eu tenho uma célula diploide, 2N. Essa célula sofre um processo de divisão, ou seja, uma etapa reducional, em que metade dos cromossomos são divididos. Aqui observe, eu tenho um número total 46, em todas as nossas células do corpo vai ter essa quantidade, porém para a formação dos gametas vai haver uma redução, e aí eu vou ter aqui agora 23 cromossomos, e depois eu vou ter aqui uma etapa equacional que mantém esses cromossomos, e aí eu vou ter aqui também 2 novas células com 23 cromossomos. Outra característica também muito importante da meiose é que a meiose ela produz essas 4 células diferentes, ou seja, há variabilidade genética, diferente da mitose que produz apenas 2 e 2 idênticas. Então, observem bem essas diferenças idênticas. Aqui nós temos a fase do resumo, né, que mostra simplificado também as 2 etapas, a fase reducional, que é o momento em que ocorre aqui uma redução dos números de cromossomos. Eu tinha 46 cromossomos e reduzi a metade. E aqui a fase equacional, que mantém o número de cromossomos, porém todas as células elas são diferentes. Vamos falar um pouquinho ainda mais sobre a meiose e a sua importância, né? A importância da meiose 1, que é a primeira etapa, né, da divisão celular meiose, é o momento em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Nós veremos isso, né, agora nas suas 4 fases. Assim como na mitose, a meiose ela também tem as 4 etapas, como nós vimos, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porém, a prófase, né, existe um momento, ela didaticamente ela é dividida aqui em algumas etapas, né, que nós temos aqui o leptóteno, zigóteno e paquíteno, que são fases, né, que vão acontecer eventos semelhantes ao que nós vimos anteriormente, que é a condensação dos cromossomos, a fase em que vai haver um pareamento dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos são aqueles que vêm do pai e da mãe, né. Aqui nós temos também a fase do paquíteno, que é a fase mais importante dessa prófase 1, que é o momento em que vai ocorrer o crossing over. O que é o crossing over? Crossing over é uma mistura, é uma permutação, uma combinação de cromossomos. Observe que eu tenho aqui esses 2 cromossomos e aqui ocorreu aqui, por meio de um quiasma, né, que é esse cruzamento, uma mistura. E aí observem aqui que eu tenho aqui uma mistura dos cromossomos, e isso aqui vai permitir aquela variabilidade no final, né? Vai permitir com que cada espermatozoide produzido é um diferente do outro, cada ovócito é um diferente do outro. E aqui tem outras fases também, né, da prófase 1, que é a diacinese e o diplóteno, que também vai criar a formação dos quiasmas, né, a separação dos cromossomos. A metáfase 1 lembra bem a fase anterior. Observem aqui que ocorre a migração aqui para o plano central, o plano equatorial, né, dos cromossomos pareados. Observe aqui que eu tenho 2, né, existe um pareamento dos cromossomos, não é só um filamento.
E aqui nós temos a próxima etapa, que é a anáfase 1, que ocorre da mesma forma a migração para os polos, né? Só que no caso não há a quebra, né, dos cromossomos, eles vão inteiros, né, para os polos da célula. E a telófase 1 é o momento em que ocorre aqui a divisão, né, reaparece mais uma vez aqui o nucleolo, né, reaparece também a carioteca, né, e ocorre também aí o desaparecimento daquelas linhas, né, que são os fusos mitóticos. Meiose 2 é a segunda etapa da divisão celular meiose, que é o momento em que ocorre a separação das cromátides irmãs. Lembrem que lá na anáfase, né, que nós vimos aqui anteriormente, os cromossomos eles não se romperam, eles foram inteiros, né, para os polos da célula. Aqui não. Aqui vocês observem, né, vão observar que na meiose 2 vai haver esse rompimento, essa quebra das cromátides irmãs. E vai ter também essas 4 etapas. A primeira etapa aqui nós temos a prófase 2, que é o momento em que ocorre a duplicação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca, né, dos nucleolos e a condensação dos cromossomos. Vocês podem observar. A metáfase 2 vai ocorrer aqui o momento em que o material genético ele vai estar centralizado, né, assim como lá na etapa anterior. A anáfase 2 vai ocorrer aqui a migração, agora sim, é uma etapa muito importante, que é o momento em que as cromátides elas são quebradas, elas são rompidas, né, são separadas e vai cada uma para os polos da célula. Essa migração, né, das cromátides irmãs vai dar origem aqui a 4 células novas, que é o que nós vamos observar aqui na última etapa, que é a etapa da telófase, momento em que ocorre aqui mais uma vez a citocinese, que é aqui a divisão do citoplasma, e essa citocinese vai originar aqui 4 células novas, né? Como eu falei, na meiose eu vou produzir no final 4 células. E observem que cada célula tem uma quantidade de material genético diferente. Uma quantidade não, um tipo de material genético diferente. Porque lá na etapa inicial ocorreu o crossing over, que foi aquela permuta, aquela mistura, né? E aqui é a fase final em que eu vou ter a formação das minhas 4 novas células. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham compreendido, façam as devidas anotações e até o nosso próximo encontro.